Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer então a leitura do nosso texto de fontes e formas de energias. Eu vou dar uma explicada no conteúdo e eu vou postar uma atividade avaliativa valendo o peso 10 sobre o que a gente viu até aqui, tá? Pra gente dar sequência aí na nossa aula. Então vamos lá, fontes e formas de energia. O que acontece? Para tudo que a gente vai fazer no mundo hoje, tudo que tem de equipamentos, de coisas, para as coisas funcionarem, a gente precisa ter uma fonte de energia. E essa fonte de energia, ela vem da natureza, né? E depois ela é manipulada pelo homem. Então, existem vários tipos de fontes e formas, né, de energia que a gente pode tirar para poder produzir alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar ali um exemplo que está escrito ali, né? Conforme você também deve ter feito a leitura. O fogo foi a primeira fonte de energia que nossos antepassados conseguiram controlar. Então, o fogo é uma energia. Com ele a gente cozinha, né? Com ele a gente aquece substâncias, faz transformações. O calor é usado em muitas usinas, em muitas indústrias, né? E é uma das maiores fontes de energias. O sol, por exemplo, é uma fonte de energia de calor, né? Ok? Então, até hoje, o fogo é muito importante. Então, vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho. Estamos acostumados a realizar inúmeras atividades em nosso dia a dia, como correr, saltar, nadar, subir escadas, pedalar, comer, beber, transportar objetos de um local para o outro, tais como o material escolar levado para casa e outras atividades. No entanto, não nos damos conta que para a realização dessas atividades são necessárias transferências de energia de um corpo para outro. Abrir uma lata, por exemplo, aplicamos uma força muscular que chamamos de força de ação sobre o seu utensílio. Ao mesmo tempo, ocorre a força de resistência exercida pela tampa. Então, esse é um exemplo de duas forças. Por mais que eu não esteja vendo, quando eu aplico assim uma força para fazer algo, eu estou aplicando uma energia, tá? E aí a gente dá alguns nomes para essas energias. E aí ele vai explicar ali, né, que o fato da tampa oferecer resistência e abertura nos indica que os corpos possuem energia, até mesmo quando estão em repouso. É uma energia invisível, mas está ali, guardada. Dentro disso, ela dá um exemplo ali, que é, por exemplo, andar de skate ou de cadeira de rodas. Energia muscular é convertida em energia mecânica. Então, eu tenho uma energia nos músculos, que é a energia que eu adquiro através dos alimentos, né? Que, ao me mexer, ela se transforma em energia mecânica. Eu faço com que a máquina do meu corpo possa se movimentar. Um outro exemplo, no windsurf, a energia do vento é convertida em movimento. Fotografia em Dipoca, de Jericoacoara. Então, o vento traz uma energia que movimenta ali as rodas e faz uma energia mecânica acontecer. E o outro fator que a gente viu, né, na leitura do nosso texto foi as fontes renováveis e não renováveis de energia. O que acontece? Tem fontes que a gente pode retirar da natureza e a gente pode continuar retirando ela, continuar reutilizando ela várias e várias vezes. E tem fontes que não, que eu vou retirar uma vez e ela vai se esgotando até que um dia ela se acabe. Por exemplo, a água, ela tem um ciclo, em tese, infinito. Então, a mesma água que os dinossauros tinham, a gente tem, porque o ciclo da água vai renovando essa água. Ela vai subindo, depois desce, sobe e desce. Então, a água, por exemplo, é uma fonte renovável. Por mais que eu tire do planeta, essa água volta de volta para o planeta. Mesmo que seja em forma de esgoto, largado para o rio, em forma de chuva, de novo, mas ela volta. E existem fontes que não, que eu não consigo, eu tiro e aquele recurso não volta, não tem mais, ele vai sumindo conforme eu tiro. Então aqui ele coloca que os recursos naturais como o sol, o vento, as ondas, as marés, os rios, a matéria orgânica e as bacias petrolíferas, que são fontes de energia, por exemplo, todos esses. Petrolíferas são do petróleo, tá? Essa energia pode ser transformada em energia elétrica, que é o que nós conhecemos, que é tirada muitas vezes da água, ou da energia solar, que é aqueles que ficam em cima, né, dos telhados. E nos permite iluminar, então, as cidades, adicionar diferentes tipos de máquinas nas indústrias, colocar em funcionamento aparelhos, os mais simples aos mais complexos, por exemplo, né? E os que existem em hospitais é um exemplo que vem dessas fontes de energia. As fontes renováveis são aquelas que os recursos naturais se renovam e não se esgotam. A partir dessas fontes são obtidas, por exemplo, a energia solar, que vem do sol, a energia eólica, que vem dos ventos, e a hídrica, que vem da água. Existe uma outra também, a biomassa, que é a partir de materiais orgânicos, como restos de madeira, esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas e outros.
Então é renovável porque sempre tem aquele um novo, eu uso e tem mais. O planeta vai produzindo mais daquela matéria orgânica, daquele vento, daquela água. É como se fosse um ciclo infinito. E nós temos também as não renováveis, que são aquelas nas quais os recursos não são permanentes. Eles se esgotam uma vez que levam milhões de anos para se formarem na natureza, ou estão disponíveis em quantidades que acabam, finitas. Fontes de energia renovável, por exemplo, são petróleo, carvão mineral e xisto. Então, por exemplo, a gasolina ela é uma derivação do petróleo. O petróleo tende a acabar e não dura para sempre. Então, é uma fonte não renovável porque não se renova. Um outro exemplo que ele cita ali, carvão mineral utilizado em usinas termoelétricas. Tal minério é formado a partir da transformação de matéria orgânica durante milhões de anos, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Fonte não renovável de energia. Mina de extração de carvão mineral próxima do rio Mãe Luísa, uma área de recuperação ambiental, que ele está explicando ali na foto, né? Ok? E aí ele coloca aqui uma aplicação, né? Um exercício. Os recursos naturais que possuem a capacidade de se renovar, fontes renováveis, ou de não se esgotar, são considerados fontes renováveis de energia. De acordo com essa informação e com base no que você já estudou até aqui, classifique cada um dos recursos a seguir, dizendo se são fontes renováveis ou não renováveis de energia e justifique. Vamos lá, biomassa. Biomassa, o que é então? Madeira, esterco, resto de alimento. Sempre vai estar morrendo novos seres vivos e sempre vai ter matéria orgânica enquanto tiver seres vivos no planeta. Então, ela é uma fonte renovável. E essa seria a explicação. Escrevem no caderno. Vento, também. Em tese, não se acaba o vento. Ele está sempre ali. As correntes de ar estão sempre indo e vindo. Significa o quê? Que é uma fonte renovável, porque as correntes de ar não somem, elas só se movimentam. Gás natural já é uma fonte não renovável, porque à medida que a gente vai extraindo o gás natural, ele vai se acabando do planeta. O Sol. O Sol ele tem uma data para ele morrer, mas vai demorar bilhões de anos ainda. Então, em si, ele é renovável, porque não tem um fim. Eu não retiro a energia solar para fazer, por exemplo, iluminar uma casa e depois acabou. Não, ele dura infinitamente, até que um dia essa estrela morra, mas a princípio ele é uma fonte renovável. E o petróleo, né, ele é uma substância que é finita, ele acaba. Então, é uma fonte não renovável. Certo? É isso aí. Então, assiste o vídeo, tira as dúvidas, responde as perguntas no caderno, me manda foto e eu vou mandar para você um formulário agora, que é a nossa avaliação de hoje, tá? Muito importante fazer, vale peso 10, sobre tudo que a gente já viu até aqui, desde o nosso primeiro dia de aula. Vamos lá?